Falando então um pouco nesse contexto de TSE e quem estava ali, né, falando sobre só um casinho de censura, assim, mas rapidinho, depois de volta tudo ao normal, mas não foi, né? É a Carmen Lúcia. Olha o que ela disse sobre o Moraes. O que o Beto Carneiro fez? Abre aspas. Cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país. Sim, dona Carmen Lúcia, de conhecimento geral do país, o que o Alexandre fez. Não, do país não, do mundo, né? Do mundo agora, global. O mundo sabe. Global. Não, porque o X expôs, o Washington Exato. Post expôs, um monte de New York Times também, né? Mesmo as mídias ditas ali progressistas, sim, não é? Sim, postaram coisas indignadas. É isso. A ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE e integrante do Supremo Tribunal Federal, defendeu ontem, quinta-feira, dia 15, a atuação do ministro Alexandre de Moraes, seu antecessor no comando da Justiça Eleitoral e colega no Supremo. Ela disse que o acúmulo de cargos nos dois tribunais não confunde as funções nem deslegitima qualquer atuação. Ela chamou Moraes de grande ex-presidente do TSE e que cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país, segundo ela, né? Você sabe por que ela quer garantir a lisura? O que é liso? É para entrar melhor. Só pode ser isso. Aquela coisa literal, né? Não, é liso para quê, né? Para entrar melhor. Agora, calma aí, vem me dizer assim que a liberdade do eleitor no exercício do voto, mas não é apenas isso, mano. Ou seja, volto a repetir a frase que eu tenho dito bastante do Chesterton, ou seja, a democracia não é se o povo vota, mas se o povo governa. Votar, na Venezuela votaram, não votaram? Nossa. Mas governam? Na Rússia, na China, na Nicarágua, na Coreia do Norte, sei lá onde, vota em tudo que é lugar. No Brasil também vota, o povo governa, não governa. Então, ou seja, a democracia é isto. Se o povo não é questão de votar, meu querido, você vota para qualquer coisa. Agora, se o povo está governando, é outra coisa. E se um eleito dá voz ao povo, já então, pedem para cair. Porque assim, a questão não é apenas ter o direito e a liberdade de votar. A questão é que você tem, o governo e o TSE têm o direito de fazer as eleições serem o mais transparente possível para a pessoa menos apta da nação. Ou seja, a pessoa mais ignorante da nação tem que ser capaz de compreender o processo eleitoral e a sua transparência. Pergunta, quem consegue compreender este samba, né, dos afrodescendentes loucos, né, não dá para dizer mais que é samba do crioulo doido, a gente tem que falar que é o samba do afrodescendente PCD. Né? Então assim, gente, ninguém compreende, nem o Barroso, lembra que ele falava da nuvem? E do servidor, e do não sei o que ele não sabia como é que era o processo. A Dilma também falava isso. Da nuvem dos votos, que vai, que vem, que não sei, ele não sabia nada do supercomputador, não existe supercomputador. Ele mal sabia que o voto as informações do voto iam para a Alemanha, e depois voltavam para o Brasil, recalculadas, não sei o quê. É um negócio, ninguém entende como funciona exatamente. Coeficiente eleitoral, então, é uma trama tão complicada. E mesmo o próprio processo da urna. Alguém aqui compreende de código de programação tão bem para poder averiguar o código, né, código-fonte das urnas eletrônicas? Ninguém. Quando um hacker demonstrou a fragilidade... Então, não conta. Então, como é que a Alemanha decidiu essa questão? Essa questão chegou na Suprema Corte da Alemanha. E aí os juízes da Suprema Corte da Alemanha disseram, não vamos adotar a urna eletrônica, por quê? Porque ela não pode ser compreendida pelo cidadão menos capaz. Então como é que o cidadão menos capaz compreende o processo eleitoral? Você tem um voto para um voto para outro. Um voto para um, 2 votos para outro, 3 votos para um, 4 votos para outro. O cidadão mais ignorante é capaz de olhar 2 pilhas de papéis, né, e compreender que um tem mais e o outro tem menos. Ele é capaz de compreender que o número 100 é maior do que o número 20, ou de que o número 80 é maior do que o número 60. Né? Ou seja, ele é capaz de compreender o processo eleitoral se ele é simples. Mas hoje o processo eleitoral tornou-se uma máquina tão complicada que nem aqueles que deveriam garantir a lisura, a transparência, etc. e tal, como disse a Carmen Lúcia, são capazes de compreender, nem os próprios ministros.
Portanto, como é que você diz que este processo é transparente, é liso, etc. e tal, e todo ato público, segundo a nossa Constituição, deve ser transparente, né? Todo ato administrativo deve ser público, transparente, etc. e tal, publicidade, e a eleição é um ato administrativo, se ninguém compreende o processo. Se só pessoas especialicíssimas em códigos e computador, etc., podem compreendê-lo. Então você não tem uma eleição livre e clara. Vamos dizer que todos os atos de transparência, Ana, e de verificação que o TSE faz nas suas urnas eletrônicas sejam de fato legítimos e corretos. Vamos considerar isso. É o que eles dizem. Pergunta, se você disponibilizar esses códigos para a população brasileira inteira, quantos por cento serão capazes de compreender e averiguar aquilo? Ninguém. Agora, eu sou capaz de pegar um boletim de urna impresso, né, da urna eletrônica, e olhar e dizer assim, eu votei nestes candidatos. Votei Bolsonaro 22, votei, sei lá, fulano de tal para deputado federal, Senado, governador estadual. Eu votei nisso aqui. É o que eu apertei na maquininha. Confere com a minha vontade. Porque o voto é apenas a consubstanciação material da vontade individual, né? E aí você olha aquele papelzinho, bota lá, né? Bota não, vai automático para uma urna do voto impresso, e se houver dúvidas, pode se contar um para um para outro, um para outro, um para outro. E aí o mais simples pode entender. Isso é transparência. Qual é o problema de não se fazer isto? O próprio Barroso barrou isso, não é? Sim, porque ele mentiu. Ele disse que as pessoas queriam um voto de papel, e não é voto de papel. Né? Mas a gente volta naquela discussão. Então, assim, o problema todo é a lisura. Bom, então, Carmen, eu desafio você a checar e conferir o código-fonte. E o problema não é o código-fonte que o TSE expõe, o problema é o código-fonte de cada urna do Brasil. Porque eu não sei, eu estou olhando a máquina, eu não vejo o código-fonte que está lá dentro, de cada uma das máquinas. Então você teria que ter meios de aferir, né? Porque você olha uma cédula, tem lá o candidato XY, você marca um X ou sei lá como, pronto. Não tem segredo escondido, não tem código, não tem programação, não tem software, hardware, não tem algoritmo, não tem nada. É o papel, a caneta e você. Ah, isso pode ter fraude? Sim, pode ter. Mas a possibilidade de transparência e de compreensão do mais simples é muito mais possível e muito mais legítimo. Então, quando se fala em transparência, lisura, etc. e tal do processo eleitoral, tem que se falar disso. Falam tanto em minoria, cuidado com os mais simples, mas os mais simples, ou nós que somos bem educados, formados, estudados, etc., sequer nós, porque eu não sou especialista de tecnologia, posso compreender um treco desse. Porque são não sei quantas milhões de linhas de programação. E mesmo o técnico que faz, Ana, a auditoria do código-fonte, ele não faz manualmente olhando, ele passa um programa. Então você está confiando num outro programa para ferir. Sabe, é um buraco sem fundo, como dizem os americanos, é um rabbit hole, né? É o buraco da toca do coelho que não tem fim. E aí fica todo mundo fingindo normalidade, enquanto o fundamental não está sendo discutido, que é o que eu estou expondo aqui. Deixa eu comentar com você, inclusive, sobre fundamental e respondendo essa pergunta. Quantas pessoas no Brasil... Sabe que, desculpa, deixa eu fazer um... Certo. Isso aí que eu estou explicando é igual a pessoa achar que não tem possibilidade de fraude em você jogar o jogo do Tigrinho online. Você achar que um cassino online é um jogo justo. É óbvio que não é, meu querido. Né? Ou seja, você não tem meios de aferir o programa e o código-fonte. Obviamente, você será enganado. Por isso que muita gente está perdendo. Né? Eu conheço pessoas que perderam a família, causou divórcio, destruiu tudo por causa desse negócio. É igual você achar que um jogo de pôquer online vai ter alguma justiça. Meu Deus do céu, se em cassino já é difícil, onde eu já joguei, que dirá num programa, né, feito ali, né, por alguém que está só interessado em ganhar dinheiro com trouxas como você que aposta. Então, mas é o governo, fé por bom, mas enfim, mas tem filho da puta em tudo que é lugar. Eu quero responder a pergunta do Bernardo, se as pessoas, né, conseguiriam, então, compreender.
Em 20% dos municípios do Brasil, alunos do 5º ano da rede pública não sabem somar moedas de 50 centavos ou converter 1 hora em minutos.